Boa noite, bem-vindos a esta edição do Banca e Seguros. Hoje vamos olhar para o fato de operadores do comércio a retalho realizarem as suas atividades exclusivamente em numerário. Trata-se do uso exclusivo de dinheiro físico por alguns operadores econômicos ou operadores do comércio a retalho, aliado à ausência de terminais de pagamento, designados POS, e a utilização de contas de terceiros para receber pagamentos eletrônicos, o que tem levado ou elevado preocupações sobre transparência, cumprimento das obrigações fiscais e prevenção do branqueamento de capitais e também a estabilidade do sistema financeiro. O nosso convidado, Dr. Odílio Biossi, vai fazer análise do risco desse dinheiro a circular fora do sistema financeiro. Mas, para já, vamos saber o que é evasão fiscal na rubrica Literacia em Foco. O que é evasão fiscal? A evasão fiscal, ou fuga ao fisco, frequentemente referida de forma popular como inversão fiscal, é um crime caracterizado pela redução ou suspensão do pagamento de tributos obrigatórios através de práticas ilícitas, como a omissão de informações, a alteração ou a fraude de documentos. Principais causas e métodos de fuga: saída ilegal de produtos. Grande parte das exportações nacionais de minérios e outros recursos agrícolas sai do país sem o devido registro aduaneiro. Empresas fantasmas. Entidades fictícias registram somas financeiras elevadas com justificações falsas para induzir capitais ilícitos no circuito financeiro. Contrabando de mercadorias. Casos frequentes envolvem o desvio de caminhões comerciais, como o transporte de tabaco e combustível oculto sob carregamentos de minério. Elevada carga fiscal. O peso dos impostos sobre as micro, pequenas e médias empresas, PMEs, estimula o recurso à informalidade e a fuga ao fisco como estratégia de sobrevivência. Impactos de evasão fiscal na economia de Moçambique. Instabilidade econômica. A perda de receitas tributárias limita a capacidade financeira do orçamento do Estado. Redução dos serviços públicos. Menos recursos disponíveis para investir em saúde, educação e infraestruturas. Concorrência desleal. Agentes econômicos que cumprem as suas obrigações fiscais perdem competitividade face aos que operam à margem da lei. A fuga ao fisco custa a Moçambique entre 10 a 15 mil milhões de dólares por ano, um valor que ultrapassa metade do produto interno bruto, PIB, do país, segundo dados da Secretaria de Estado do Comércio do Ministério da Economia. O desvio de fundos e outras práticas ilícitas afetam gravemente a capacidade de arrecadação de receitas do Estado e comprometem o investimento público em infraestruturas básicas. Medidas de proteção contra a evasão fiscal em Moçambique. Em Moçambique, o combate à evasão e à fraude fiscal é assegurado pelo Regime Geral das Infrações Tributárias, RGIT, e pela Lei de Bases do Sistema Tributário. Estes instrumentos legais criminalizam a ocultação de rendimentos, a fraude e o contrabando, prevendo multas elevadas e penas de prisão para os infratores. O Sistema Nacional assenta essencialmente nos seguintes instrumentos e instituições: Lei de Base do Sistema Tributário. Estabelece as obrigações dos contribuintes e os direitos da administração tributária, promovendo a transparência e combatendo práticas de evasão fiscal. Regime Geral das Infrações Tributárias.
define os crimes de transgressões fiscais, bem como as respectivas sanções aplicáveis aos casos de fraude, sonegação e contrabando. A Autoridade Tributária de Moçambique, AT, é o órgão responsável pela aplicação da legislação tributária e aduaneira, assegurando a fiscalização, o controlo de mercadorias e a cobrança de receitas fiscais. Estamos de volta, esta foi a rubrica Literacia em Foco. Como disse, o nosso convidado é o Dr. Odílio Biossi, especialista em banca, que vai analisar os riscos do dinheiro a circular fora do sistema financeiro. Dr. Odílio Biossi, seja bem-vindo. Estamos a olhar para a atividade dos operadores do comércio a retalho, que fazem as suas atividades ou efetuam sem o uso do sistema financeiro. Que impacto tem isso para a economia? Antes de mais, saudá-la e agradecer pelo honroso convite. Entrando em particular para esta questão, não é bom para o sistema, é uma questão que foge ao controle do país, foge ao controle dos reguladores e pode propiciar alguns riscos que de todo se tenta evitar. Desde logo, para a política monetária do país, é uma atividade que há de decorrer, ou são atos que há de decorrer fora do sistema financeiro, não permite haver visibilidade do fluxo de liquidez que está fora dos cofres que deviam ser os habituais. As pessoas vão transacionando sem que o sistema tenha perfeita noção da quantidade de moeda que existe fora do setor. E, desde logo, isto cria condições para a inflação que a todo custo se quer combater. Este é o primeiro ponto. O segundo, os riscos transacionais ligados à circulação de numerário fora dos canais habituais. Um branqueamento de capitais e, em alguns casos, também um risco de controle cambial. Sempre que há moeda, e moeda até na perspectiva de divisas, a circular em mãos que não sejam as mais apropriadas. O dinheiro fora do sistema financeiro, o setor informal, não é de todo bom. O que se recomenda é que todos os valores monetários comecem no sistema financeiro, pelos canais habituais. Podem, em razão da pequena monta, é compreensível que haja pagamentos ainda em numerário, mas que depois este numerário volte para os canais habituais, e só assim é que o sistema tem visibilidade da quantidade de moeda que existe, e tendo essa visibilidade consegue ter informação para fazer alguma modulagem. Se houver excesso de moeda no mercado, existem instrumentos próprios para absorver essa liquidez excessiva. Se houver escassez de liquidez, existem também instrumentos próprios para injetar liquidez no mercado. Doutor, olhando nessa perspectiva, é obrigatório usar as plataformas eletrônicas, os POS e também os ATMs, uma vez que eles não usam os serviços, aliás, eletrônicos bancários. É obrigatório ou não, antes de olhar para aquilo que é a ação da própria fiscalização ou das autoridades competentes? Bom, neste momento, não existe uma obrigatoriedade de todo de ter de se transacionar por estes canais. Em algumas jurisdições existem alguns comandos que, em função de determinados montantes, certas operações só podem ser feitas através do sistema formal, através dos canais formais, mas no nosso caso não temos ainda uma norma que obriga toda e qualquer pessoa a ter de fazer uso destes canais de pagamento. É algo bom de se ter, não é ainda mandatório, e neste momento o que ocorre é, em função da disponibilidade dos prestadores de serviços, incluindo prestadores de serviços de pagamento, de irem colocando estes canais à disposição e incentivar as pessoas a fazerem transações através de canais mais apropriados e mais seguros. Mas respondendo diretamente à questão, não temos ainda essa obrigatoriedade.
há sim um conjunto de medidas que são tomadas desde a educação financeira e alguns incentivos para fazer com que esta liquidez que exista fora do sistema formal passe para o sistema formal e haja o adequado controle sobre o fluxo de moeda que o mercado tem. Tendo em conta que esses operadores movimentam quantidades elevadas de somas, né? Elevadas de dinheiro, como é que avalia a qualidade de ação das instituições que fiscalizam ou deveriam fiscalizar este comércio? Bom, isto acarreta sempre alguma subjetividade na análise, mas o que eu posso dizer com bastante segurança é que a tendência de todos os operadores do sistema financeiro, me refiro às instituições de depósitos, os reguladores, de tudo têm feito para que as transações, primeiro, que as transações sejam não presenciais e não envolvam troca de moeda física. Por isso é que temos vindo a assistir a um conjunto de medidas para incentivar as pessoas a fazerem uso dos canais à disposição, canais não presenciais, canais eletrónicos, que é precisamente para, em primeiro lugar, garantir comodidade para quem transaciona e, em segundo lugar, garantir segurança e controle por parte de quem de direito. Então, há uma panóplia de iniciativas em curso para garantir que toda a moeda que circule no sistema vá mesmo pelo sistema formal e só assim é que há visibilidade da quantidade de moeda que existe. Os operadores, lá está, não têm este comando que os compila a transacionar apenas pelos canais a que me referi. Aceitam depósitos e pagamentos em numerário, mas em função de determinados valores, a propensão para fazer isto é cada vez menor. Não é? É aceitável que para despesas de pequena monta se faça uso de numerário, mas para valores já considerados elevados, ainda que o ser ou não elevado acarreta alguma subjetividade, mas há aí um ponderador mínimo em que se costuma dizer, bom, este montante para este tipo de transação é elevado. E os agentes económicos estão cada vez mais a fazer uso dos canais digitais, mesmo para garantir comodidade, garantir maior atenção ao cliente e mesmo por uma questão de registro transacional. Que bom que o doutor mencionou esse aspecto. Os operadores estão divididos em duas partes. Temos os nacionais e internacionais. Isso verifica-se mais nos operadores internacionais, sobretudo os chineses. Como é que vê isto? Há diferença na avaliação, na análise, impacto também? Bom, sem qualquer desprimor para com a nacionalidade, é um problema transversal, ainda que haja alguns focos para determinados grupos, mas o problema aflige a todos, preocupa a todos e a princípio eu elencava aqui alguns riscos da circulação excessiva de numerário. Um desses riscos, em particular, do branqueamento de capitais e com algum desdobramento sobre potencial fuga de divisas. O sistema procura equipar sempre para evitar estes fenómenos, independentemente da nacionalidade, mas quando haja aqui o elemento nacionalidade, residência cambial e potencial evasão, seja evasão fiscal, seja a fuga de divisas do país, melhor dizendo, a proporção é outra, o nível de preocupação acresce. Então não é de salutar ter, seja residentes ou não residentes, nacionais estrangeiros, a transacionar elevadas somas em numerário, porque não se tem registro e não se tem controle. Não há registro, não há controle, não há informação e as políticas públicas não são adequadamente informadas porque inexiste informação em tempo e em forma adequada para dar forma àquilo que deveria ser uma política monetária precisa e a satisfazer as necessidades da economia.
Falando em política monetária, que medidas regulatórias e de supervisão o Banco de Moçambique pode adotar para promover a bancarização e mitigar esse aspecto? Bom, para promover, eu vou olhar em dois primas. Promover a bancarização, já temos há algum tempo uma estratégia nacional a decorrer, uma estratégia de inclusão financeira. Temos medidas regulatórias adotadas por perceber a realidade do país e ter em mente que em determinadas zonas não há presença física de alguns prestadores, entretanto há numerário a circular. Então nós temos quadros específicos para agentes bancários e agentes não bancários, em que qualquer interessado consegue fazer o seu depósito em numerário e vê esse mesmo valor convertido em moeda eletrónica. Portanto, é uma medida de salutar para absorver esta liquidez eventualmente excessiva no mercado. Para bancarização, referi-me um pouco à componente da inclusão financeira, e há outras tantas medidas para incentivar a utilização de canais remotos, canais não presenciais e que facilitam a transação, permitem um maior controlo de fluxo e sobre que mãos é que este valor circula e qual é a finalidade. Então há um bom conjunto de medidas sobre isso. Recentemente tivemos uma alteração nos coeficientes de reservas obrigatórias em meticais, só para se ter uma ideia. Assim, onde de cada vez que uma instituição recebe um depósito de 100 meticais, hoje 39 meticais devem ser obrigatoriamente depositados. Esta subida tem um significado. Apercebeu-se que poderia estar a haver moeda excessiva no mercado e um dos instrumentos que o regulador tem é usar as suas ferramentas de política monetária, as taxas, os coeficientes de reserva obrigatória, as taxas aplicadas aos depósitos junto do Banco Central. De cada vez que eles sobem, sinaliza-se algo, que há liquidez excessiva, é preciso enxugar. E é bom que assim aconteça, porque é com base nos depósitos que depois as instituições conseguem, por exemplo, emprestar dinheiro. Então, se a liquidez permanece fora do sistema, a capacidade deste mesmo sistema de mutuar fundos é tendencialmente menor. Então, este é um bom exemplo que há alguns meses assistimos de uma intervenção pontual para fazer face à moeda tendencialmente excessiva no mercado. Muito bem. Antes de irmos para o intervalo, doutor, esses operadores recorrem a instituições de moeda eletrônica, como o doutor bem referiu, mas no caso dos estrangeiros, como referi também, a China, eles recorrem ou usam contas abertas com o nome de terceiros, o que é que significa isto? Bom, temos que olhar quem o faz, há de ter por certeza alguma intenção pouco abonatória e por isso é que o faz e tenta ocultar de alguma forma. O que se impõe nestes casos é que o dever de verificação por parte de quem realiza as transações, ainda que por conta de terceiros, seja suficientemente aprimorado para detectar estes fenómenos. Porque se alguém, por hipótese, quiser transacionar usando a minha conta, tenho quase a certeza absoluta que o meu banco conhece o meu perfil transacional e há de detectar aqui uma variação e eu terei de justificar o porquê de determinadas somas. Ainda que fizesse a título próprio, se estiver a fazer para terceiros, o cenário mantém-se. Então há aqui alguns deveres de conduta mesmo ligados à prevenção, que passam necessariamente por acompanhar o perfil transacional do cliente, conhecer o seu cliente, que é para ser possível detectar movimentos pouco usuais. E o que for pouco usual, de certeza que eu teria, ou qualquer um teria que justificar. Portanto, utilizar terceiros para transacionar, ainda assim é possível detectar, é possível prevenir e é possível reportar.
uma das grandes vantagens de se utilizar o sistema e os canais formais é mesmo a possibilidade de detectar o movimento e fazer, em caso de alguma suspeita, fazer o reporte que for mais adequado para a situação. Muito bem. Vamos conferir um brevíssimo intervalo, voltamos dentro de instantes, mas antes acompanhe as notícias que marcam o setor financeiro nacional. Moçambique prepara-se para reforçar os mecanismos legais de combate à criminalidade organizada, à corrupção, branqueamento de capitais e outros crimes gerados de benefícios ilícitos. Com esse objetivo, o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei do regime jurídico do confisco civil, um instrumento que permitirá ao Estado recuperar bens e vantagens patrimoniais relacionados com a prática de factos ilícitos típicos, mesmo quando tenham sido transferidos obtidos por via indireta. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou a proposta de lei que estabelece o regime jurídico de confisco civil a submeter à Assembleia da República. Segundo o Executivo, a proposta visa dotar o país de um mecanismo jurídico mais eficaz para impedir que o produto da criminalidade permaneça na esfera patrimonial dos seus atores ou de terceiros beneficiários, reforçando, deste modo, a prevenção e o combate aos crimes econômicos e financeiros. A lei visa estabelecer o regime jurídico de confisco civil de bens relacionados com a prática de um facto ilícito típico, sejam os que foram usados ou se destinam a serem usados para a respectiva prática, os que foram produzidos por ela, os que constituam sua vantagem econômica, direta ou indireta, ou recompensa, ou os que constituem o valor correspondente. Depois da aprovação pelo Conselho de Ministros, a proposta de lei seguirá para a Assembleia da República, onde será apreciada e debatida pelos deputados. Se aprovada, Moçambique passará a dispor de um novo instrumento legal para reforçar a recuperação de ativos provenientes de atividades criminosas e consolidar a luta contra a criminalidade econômica e financeira. Boa noite, ressalvo as minhas saudações. Hoje falamos dos operadores do comércio a retalho que operam ou que realizam suas atividades recorrendo a valores físicos. O Dr. Odílio Biossi, nosso convidado, analisa o risco de circulação desse dinheiro fora do sistema financeiro. Dr. Odílio, estamos agora no segundo bloco. Olhamos para outro ponto. Fundos ou disponibilidades das instituições de moeda eletrônica nas instituições bancárias cresceram 21%. Queria que o doutor falasse sobre este crescimento, se é positivo ou se não é, olhando para a digitalização e também a literacia ou inclusão financeira, assim que é. Bom, eu vejo isto com muitos bons olhos por três razões. Em termos de modelo de negócios, as instituições de moeda eletrónica recebem numerário, desmaterializam e colocam à disposição do titular dos fundos. Mas este dinheiro que as instituições recebem tem de ser, é de lei, tem de ser depositado numa conta que se designa conta fiduciária. Portanto, aquele dinheiro não é da instituição, mas é dos utentes dessa instituição. E se nós observarmos a tendência sempre em crescendo, significa que as pessoas estão a retirar liquidez das ruas e a passar para um cofre seguro. Significa que é sempre um movimento desejado. O segundo ponto significa que as pessoas estão a ter maior consciência do que podem fazer com o seu numerário e estão a fazer a escolha certa. Ao invés de manter o numerário em mãos, canalizam para uma estrutura
pronta para receber e que lhes permite transacionar a qualquer instante. Um último ponto a destacar, e sempre do lado positivo, significa que o sistema está a funcionar como ele foi pensado para funcionar. Tudo indica que daqui a algum tempo não tenhamos necessidade de ainda transacionar com numerário. O objetivo, o fim último, o sonho de qualquer país, de qualquer sistema financeiro, é poder transacionar sem moeda física. E se estas instituições de moeda eletrónica que estão a depositar cada vez mais, estão a engordar as suas contas fiduciárias, significa que as pessoas estão, por inerência, a transacionar de forma não presencial e sem recurso à moeda física, que é o que todos nós desejamos um dia. E quais são as principais vulnerabilidades que podem facilitar o abuso destas instituições? Em termos de vulnerabilidade, não havia de destacar em particular para estas instituições, porque as vulnerabilidades ocorrem para todas as outras que aceitam depósitos. Uma grande questão colocada mesmo a quanto da retirada dos esforços para a retirada do país da lista cinzenta, e que depois deu aso a algumas medidas, foi o aprimorar da capacidade institucional de identificar as pessoas, identificar os depositantes, para que o sistema financeiro, independentemente da porta de entrada, sejam bancos ou instituições de moeda eletrónica, fossem cada vez mais robustos e não permitissem a colocação de fundos indevidos. E o não permitir de colocação de fundos indevidos já é o primeiro grande passo para combater o branqueamento de capitais, e isto é o que o país tem estado a fazer de uns tempos a esta parte. É cada vez mais notório o esforço na identificação do depositante. Então isto é sempre de salutar. E olhando para aquilo que são os próprios usuários, a população, né? E também correlacionando com o nosso tema central, qual é o impacto que pode advir para os empreendedores e também os que adquirem os produtos desses estrangeiros, sobretudo chineses, que fornecem produtos moçambicanos, revendem os produtos que os chineses vendem aqui no nosso país? Qual é o impacto que esse uso exclusivo do numerário pode advir para os empreendedores ou pequenos empreendedores? Bom, a circulação excessiva de numerários é problemática, desde logo pela possibilidade de evasão fiscal. Portanto, o fisco não tem contacto. Aqueles que recebem pagamentos provavelmente não os declaram como rendimentos, e o fisco não tem como arrecadar receita. Portanto, é o primeiro grande ponto do ponto de vista da arrecadação de receitas. Fundos que não são vistos pelo sistema tendencialmente não são declarados como rendimentos. E se não há essa declaração a título de rendimento, o sistema não consegue tributar adequadamente. E se não há tributação, a maior receita do Estado é a receita fiscal, não é possível redistribuir riqueza e canalizar para despesas e para investimentos. Portanto, tem um impacto, do ponto de vista fiscal, devastador. Tem também o impacto, ainda há pouco referia-me a branqueamento de capitais. É curioso notar que o branqueamento precisa do sistema financeiro mesmo para branquear. Sim. Então, se estes fundos não são colocados no sistema, o sistema tem a menor capacidade de saber o quão legítimos eles são. Então, continuamos com este risco. Se quisermos olhar para nacionalidade e domicílio cambial, o que se vê é potencialmente a fuga indevida de capitais, o que também o sistema não deve permitir,
e as instituições têm estado muito acutilantes nesta componente de verificação de fluxos, principalmente a saída de divisas. Não quero particularizar uma ou outra nacionalidade, porque o risco é transversal a todas elas, incluindo para moçambicanos que também pretendam fazer esta remessa de divisas e que não é da forma mais adequada. Portanto, esse risco persiste. De forma muito resumida, a existência excessiva de moeda, seja nacional ou estrangeira, vai sempre acarretar estes riscos, tanto evasão fiscal, branqueamento de capitais e a fuga de divisas. Okay. Esse é um debate que o próprio Executivo tem levantado, tem realizado ações, né, para eliminar o branqueamento de capitais. A banca em si tem realizado ações conjuntas com a autoridade tributária, por exemplo, de forma a evitar que cresça o branqueamento de capitais, também essa circulação excessiva de dinheiro no comércio. Sim, há sempre ações concertadas, até porque a própria autoridade tributária tende a receber os impostos não em depósitos em numerário, mas através de contas de pagamento, de contas bancárias. Este é um bom exemplo do quão articulados estão os sistemas, mesmo para prevenir, ter informação adequada em tempo real e monitorar a circulação de moeda. Portanto, quando a autoridade tributária faz a coleta, tendencialmente usa os bancos comerciais para receber os depósitos que depois são canalizados numa conta própria, indicada, e por sua vez no último estágio vão à conta única de tesouro, portanto que é o cofre do Estado para este tipo de arrecadações. Não só na perspectiva de coleta de tributos, mas também de uma ação concertada para evitar crimes de corrupção. Sabemos nós que quanto maior for a probabilidade de pagar em numerário, maior é a probabilidade do fenómeno de corrupção vincar, mas se estes fundos forem canalizados por percursos próprios, seja o agente ativo ou passivo da corrupção não tem possibilidade de aceitar ou de fazer a corrupção, de corromper ou de ser corrompido, precisamente porque os fundos não passam pelas suas mãos. Então vão para locais previamente indicados, refiro às contas bancárias, e que depois todo este bolo de arrecadação vai à conta única do Tesouro. Portanto, é um bom exemplo de articulação institucional entre executivo e as outras instituições ou instituições do setor financeiro. Muito bem, mesmo para fechar, doutor, já estamos na reta final do nosso programa. Quais são, não diria reformas, mas, muito bem, reformas que pode sugerir ou que sugere de forma a eliminar, falamos que a circulação de dinheiro em excesso também não é saudável para o sistema financeiro. Então, qual é a ação que sugere, tanto para os executivos, autoridades competentes, como a autoridade tributária, de forma a trabalhar para que nem operadores estrangeiros e nem nacionais operem exclusivamente em numerário? Bom, não quero evitar ser muito futurista, mas é para aí que as coisas estão a caminhar. Também temos que perceber a realidade do país, que ainda existe numerário e nem todas as pessoas têm acesso a instituições para fazer a canalização dos fundos, mas algumas jurisdições já adotaram medidas como, por exemplo, definir limiares transacionais, acima dos quais só pagamentos via banco ou qualquer outra instituição são aceitos. Então, esta é uma medida que mitiga e muito a possibilidade de fazer pagamentos com recurso a numerário. Outras jurisdições existem em que o próprio
os próprios países, os próprios emissores de moeda assumem também, assumem e criam moedas eletrónicas. Seria, por hipótese, pensarmos no nosso Metical, tem uma entidade emissora e que emite moeda física, teríamos um Metical totalmente digitalizado. Há estudos em curso hoje que apontam para a criação de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Então, à medida que este movimento for avançando, já há testes sobre isso, retira-se moeda, retira-se a possibilidade que as pessoas terem dinheiro em mãos, mas ainda assim garante segurança da moeda digital, conhece o emissor, que é o regulador, e esta moeda reúne todas as outras características que a moeda física que nós temos, que é a conservação de valor, ser meio de troca, ser unidade de medida. Mas estaríamos aí a falar de uma moeda digital emitida por um banco central. Bom, ainda estamos a alguns passos para isso acontecer, mas o caminho aponta para lá. A medida mais imediata seria colocar limiares transacionais. A partir de determinado montante, somente pagamentos via sistema financeiro haveriam de ser aceitos. Então ficávamos com valores muito baixos, valores residuais para pequenas transações e que seriam admitidas de acontecer. Mas lá está, é preciso conhecer o país que temos e reconhecer que em algumas zonas há possibilidade de aplicar de forma eficaz estas medidas. Ainda não é possível, mas que o caminho é este. Todo o mundo está a caminhar para este quadro financeiro, transacional e regulatório. Muito bem. Obrigada, Dr. Biossi, pela presença. Estamos na reta final do nosso programa. Voltamos numa próxima oportunidade. E boa noite e bom final de semana.